Olá, estudante da Rede Estadual de Minas Gerais. Eu sou Adelina Azevedo e começamos hoje uma série de 20 aulas no programa Se Liga, onde a gente vai falar de escola, vida e trabalho. São as três dimensões presentes no nosso cotidiano. Comecemos nessa aula de hoje com o tema Estuda que a vida muda. A minha formação profissional, eu sou mestre em educação, especialista no ensino de ciência por investigação, professora de química e pedagoga. Professora de química de carreira da Secretaria de Estado de Educação. E por quê? Qual que é o nosso objetivo dessa aula? É apontar que o estudo é o caminho para uma vida melhor, apresentar dicas e hábitos que podem ajudar estudantes a transformar a sua vida nos aspectos físico, emocional, intelectual, social e financeiro. Quando eu uso o termo estudante, é importante destacar que não estamos falando necessariamente somente daquele indivíduo, daquela pessoa que frequenta o mundo acadêmico, que frequenta a escola formal. Estamos falando de pessoas que buscam sempre adquirir conhecimento. Estudar aqui, o conceito de estudar é procurar adquirir conhecimento sobre algo, sobre aquilo que lhe interesse. E por que falar desse assunto? Por que escolha desse assunto? Primeiro, a história pessoal, né? A história pessoal, eu sou o resultado disso, né? Eu sou uma pessoa, sou filha de agricultores do Vale do Jequitinhonha. Na nossa casa, sempre teve muito amor e teve muita orientação para a importância de estudar, a importância de aprender algo, de estar sempre estudando, sempre buscando algo. O ser humano, ele tem sede de conhecimento. Depois, para alertar as pessoas de que qualquer pessoa pobre, sem suporte social, sem família instruída, sem incentivo, pode melhorar a sua vida estudando. Assim como eu consegui e várias outras pessoas. Porque tenho como propósito de vida ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. E não vejo caminho mais independente e prazeroso do que pela estrada do conhecimento. Quando se fala em estudar, as pessoas logo pensam em cursar uma faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado. No entanto, estudar é muito mais do que isso. Eu percorri esse caminho, mas nesse momento eu não estou falando especificamente dele. Existem um grupo de profissões que, por lei, necessitam que você realmente faça uma graduação. No entanto, o que os professores passam na sala de aula não é suficiente para que seja um bom profissional. O conhecimento, o fato de você ter uma faculdade, ter um diploma, ele te ajuda muito, claro, mas eles não te colocam no mercado de trabalho e te torna um bom profissional. Quem faz faculdade, quem não faz faculdade, precisa estudar sempre e estudar muito. E veja, antes da internet, antes da televisão, para as pessoas adquirirem conhecimento, elas tinham que ter acesso a uma biblioteca, elas tinham que ter acesso a uma banca de jornal. E às vezes, nos grandes interiores, nem banca de jornal tinha. Hoje, as pessoas têm rádio o tempo inteiro, né? Vocês, alunos, por exemplo, têm rádio o tempo inteiro, tem TV na sala de vocês, tem o conhecimento literalmente na palma da mão. Aliás, não é o conhecimento, você tem a informação.
que é muito importante saber que informação é diferente de conhecimento. Inclusive, vivemos na era do conhecimento, na era da informação, ou seja, chega muita informação o tempo inteiro para a gente. E uma das habilidades do cidadão do século XXI é conseguir transformar, é ser curador, né? Ou seja, escolher o que é importante para ele aprender, que é o ato de transformar informação em conhecimento, e é o que o professor busca passar para vocês na escola. Ainda voltando nesse advento pré-internet, pré-rádio, pré-TV, e mesmo, principalmente, antes da internet. O professor, na maioria das vezes, ele era a única fonte do conhecimento. A gente tinha professor que... Eu tive professor na minha infância que a gente adorava, porque sabia de tudo. Sabia todas as capitais do Brasil, sabia a história de todos os imperadores romanos, sabia a localização dos países, aqueles menores do mundo. Era fantástico. Hoje essa professora ela não seria mais tão fantástica nesse aspecto. Porque memorizar, saber de cor, isso aí não é mais importante. Você tem acesso a essas informações, no Google você tem essas informações. Só que é preciso você transformar essas informações em conhecimento. E aí está o pulo do gato. A segunda parte dessa aula é para apresentar algumas dicas e hábitos, né, que podem ajudar estudantes a transformar a sua vida, de novo, nos aspectos físico, emocional, intelectual, social e financeiro, porque o ser humano é completo. Ele precisa estar bem em todos esses aspectos. Vou pegar essa primeira frase do Alex Oliveira, que é um autor que tem um livro, Formando Gerações. Estuda que a vida muda, mudando gerações, orientando gerações. É um livro que não tem todo o capricho editorial de um livro lançado pelas grandes editoras, porque é uma produção independente que está na Amazon. Mas é um livro que o próprio Alex de Oliveira, ele conta a história dele. Que ele foi um menino que foi criado numa favela do Rio, onde ele e os amigos dele, né, o sonho que cabia a eles naquele momento era ser jogador de futebol. Ninguém mostrou para eles outras perspectivas. E ele viveu assim, até a adolescência, até entrar na faculdade. Que foi quando ele percebeu que existiam outros caminhos e que o caminho, nesse caso, era o estudo. E foi aí que ele começou a estudar e a estudar com afinco. E hoje, quando ele volta né, à infância e revê os amigos dele, ele percebe que muitos nem estão por aí mais. Porque com essa ideia de que não teria outra saída, que não teria outro caminho, muitos escolheram caminhos de vida curta, que não traria alegria nem prazer para as pessoas que o amam. Que era o caminho que, em princípio, as pessoas usam o termo mais fácil, que eu nem gosto desse termo, mas é quando a gente usa o termo para essas escolhas. E hoje, ele é um fisioterapeuta, um professor universitário, e ele compartilha, ou seja, eu e ele, nós compartilhamos da mesma ideia de que o que a gente aprende precisa ser compartilhado. O que nos faz bem precisa ser compartilhado. Estudar não vai te deixar milionário nem com muito dinheiro, mas vai te dar uma vida digna. Começando pelo fato de você ter condição de exercer plenamente a cidadania, de você ter condição de
ir reconhecer os seus direitos e os seus deveres e ir atrás disso. Aí voltamos, vamos para as dicas, né? O hábito de gostar de ler não é nada mais que um treino, ou seja, requer bastante prática e persistência. Então, aquela ideia de que quem cresceu num lar onde as pessoas leem muito vai se tornar um bom leitor e vice-versa, ela é um pouco equivocada. É lógico que os exemplos arrastam, mas ler é um hábito. E hábitos a gente desenvolve em qualquer época da vida. Basta persistência. Então, fica aí as sugestões. Leia best-sellers, que são livros que muita gente gosta. Geralmente, se o livro ele é lido pelo público, por que esses livros fazem sucesso? Porque eles têm trama envolvente. Então, escolha um na área que te interessa. Romance, ficção científica, terror, o que for. Com certeza você vai achar um que te interesse. Leia inspirações e adaptações, leia biografia. Descubra o seu gênero de leitura. Procure aquilo que com certeza vai ter algo que te agrade. Se não estiver gostando, não insista. Se você pegar um livro, começou a ler e não está gostando, não insiste. Escolha outros. Tem tantos. Na biblioteca da sua escola tem tanto, com seus amigos tem tanto. Use o hábito, inclusive, de trocar. Eu lembro, na minha adolescência, na minha juventude, o meu grupo de amigas, a gente não tinha dinheiro para assinar todas as revistas. Então, a gente fazia vaquinha. Um assinava uma revista, outro assinava outra, e a gente fazia o quê? Trocava. Hoje, você não precisa nem fazer isso mais, porque a maioria das escolas, no seu bairro, tem uma biblioteca do Estado ou da Prefeitura, e que essas bibliotecas, elas têm um acervo muito grande dos mais variados tipos de livros e revistas. Às vezes, você não foi avisado disso. E às vezes você não desenvolveu esse hábito. Faça uma caminhada com seus colegas. Vá até a biblioteca da escola, perto da sua casa. Pegue livros, leia revistas. Senta na mesa, lê um pouquinho. Reserve alguns minutos no dia para ler. Não precisa ser muito tempo, cada um tem o seu tempo. Tem gente que dá conta de ler 10 minutos, tem gente que dá conta de ler 5, tem gente que dá conta de ler 10. E sem falar que, assim, a maioria dos alunos, eles têm o quê? Celulares. E existem vários aplicativos de leitura gratuito que você pode baixar no seu celular e que você pode ler mesmo sem acesso à internet. Aproveite as ferramentas que você tem. Eu vejo em escolas, às vezes, com 1.500 alunos, onde um percentual de menos de 10% frequenta a biblioteca. Ou usa a biblioteca para ir lá passear um pouquinho, ver os livros, andar pela prateleira. É assim que a gente aprende a gostar de ler. Quando se trata da aprendizagem, porque aí eu estou falando, para você ter conhecimento, você precisa, quando você transforma a informação em conhecimento, é quando ocorre a aprendizagem. Aí é importante prestar atenção nessa pirâmide, né? Esse psicanalista, ele fala que 10% do que a gente aprende, 10% do que a gente aprende é lendo. Os outros 20% é escutando. Os outros 30% é vendo, é observando. 70% você vai aprender conversando, perguntando, repetindo, numerando, reproduzindo, definindo, debatendo. Então, se você quer aprender sobre um assunto, se você só ler, você vai aprender 10% dele. Se você escutar 20%, se você conversar com alguém, se você escrever sobre isso, ou se você explicar sobre isso, você vai aprender 95%.
Então, quando você estiver estudando alguma coisa, comente com seus amigos, comente com sua família, comente com sua mãe, comente com seu pai, comente com seu irmão. É até uma oportunidade de você falar sobre o assunto. Às vezes o adolescente, ele conversa pouco com a mãe, porque a mãe e o pai estão muito ocupados no corre-corre, e você às vezes não tem assunto para conversar com ele. Converse com ele sobre aquilo que você estiver aprendendo. Chegue para ele, mãe, hoje eu aprendi isso, isso e isso. Discuta. O ser humano é o que ele acredita. A inteligência é o resultado de um aprendizado contínuo. Então, a teoria do QI elevado foi baseado usando só a inteligência lógico-matemática. No entanto, a gente tem Gardner, que é um outro psicanalista americano, que ele conseguiu categorizar as inteligências em 7 tipos. Então, nesse estudo, mostra que não existe uma pessoa com todas essas inteligências altamente desenvolvidas, até porque os gênios, é provado também que os gênios, a inteligência mais desenvolvida neles é a lógico-matemática. Agora, todas as pessoas, eles têm qualquer uma dessas 7 inteligências, uma delas bem desenvolvida, e as outras ele pode ir desenvolvendo aos poucos, com o passar do tempo. Então, uma delas, a linguística, que é a habilidade de aprender idiomas, de usar a fala e de escrita para atingir objetivos, está relacionada às profissões que estão ligadas com a oratória. Lógico-matemática está relacionada à capacidade de realizar operações numéricas. São os engenheiros, os matemáticos. A inteligência espacial é a disposição para reconhecer e manipular situações que envolvam apreensões visuais. Os cartógrafos, as pessoas que trabalham com mapa. A físico-sinestésica, potencial para usar o corpo com o fim de resolver problemas ou fabricar produtos. Os profissionais que trabalham com o corpo. Intrapessoal e interpessoal é a habilidade de entender as intenções e desejos dos outros e se relacionar bem em sociedade, inclinação para se conhecer e usar o entendimento de si mesmo para alcançar certos fins. São as pessoas que trabalham com gente. Inteligência musical, maravilhosa. É a aptidão para tocar, apreciar, compor padrões musicais. Aquele ouvido que escuta as notas musicais e consegue repetir. E por fim foi acrescentada a naturalista, que é a habilidade de reconhecer e classificar espécies e refletir sobre questão existencial. Aí aqui a gente tem os agrônomos, os fazendeiros, as pessoas que gostam de jardinagem, né? Então escolha qual é a sua aptidão. Se você está no interior da vida, a gente tem, aí eu já falo agora para aquelas pessoas que moram lá na zona rural, para aquele aluno, estudante que está lá na zona rural. Você quer aprender sobre o cultivo de horta, você quer aprender sobre criar uma granja, tudo está na internet. Vá no YouTube, busque vídeo, estude. Quer aprender sobre notas, sobre música? Também procure na internet. E aqui a gente tem outras dicas, né? Aprender a estudar de forma produtiva, buscar livros que te ensinem sobre isso. Cuidar da saúde, tem vários livros que te ensinam a cuidar da saúde. Desenvolver sua inteligência emocional, leia livros que trate disso. Desenvolver sua inteligência financeira, leia livros, veja palestras que te ensine a administrar o seu dinheiro, a administrar o dinheiro que você ganha. Estudar as pessoas de sucesso. E por fim, supere seus medos. O medo derrota mais pessoas no mundo do que qualquer outra coisa. Tá com medo? Vá com medo mesmo. Se não der certo, você já ganhou pelo caminho, pela aprendizagem do caminho percorrido.
E aqui eu encerro essa aula de hoje, desejando bons estudos para cada um de vocês, que a sua jornada pelo caminho do conhecimento seja linda. E lembre-se de que as pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. Estamos aqui com as referências de onde nós tiramos. Muito obrigada. E não se esqueça, a educação é o melhor caminho para transformar vidas.